E o título da nossa fala hoje é A Nova Vida Debaixo da Graça. Amém, amados? Eu queria falar um pouco sobre isso. Deus tem falado muito comigo sobre essa questão da graça. Amém? E eu queria tentar passar algo para vocês hoje à noite, que Deus tem falado comigo. E eu analisei muito esse texto hoje, essa semana, e é um texto interessante. Todos encontraram aí a Bíblia? O celular é permitido, amados, no horário do culto, só para ler a palavra, amém? Porque o celular é um rouba-tempo. Ele rouba o seu tempo, rouba a sua atenção, rouba o seu foco. E às vezes uma palavra que pode mudar a sua vida, virar a chave da sua vida, num culto, o celular pode roubar. Então, usa ele só para acompanhar a palavra, amém? Depois saiu daqui, você está livre para usar seu celular à vontade. Romanos capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 10, do 1 ao 17. E ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repete comigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Repete comigo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos estou a Jesus, habita em vós, aquele que é dos mortos estou a Cristo também, vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver de segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, e vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Repete comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, amados? Então eu queria falar com os irmãos hoje sobre isso. É interessante, eu quero só ler uma introdução aqui, que é um comentário da minha Bíblia, que eu gosto desse comentário. E o comentário diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz: olha, Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota. Ele ainda a miséria, escravidão do pecado. Agora em Romanos 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado, a comunhão com Deus, nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. E ao recebermos o Espírito e sermos por Ele dirigidos,
somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final de Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Romanos. E é uma carta, alguns falam que a carta do apóstolo Paulo é a carta mais teológica da Bíblia. É muito profunda a carta aos Romanos, né? Porque a época que ele estava em Roma, cumprindo lá na prisão, né? Não estava preso, mas estava preso domiciliar, e ele escrevendo essa carta aos Romanos. E ele fala realmente da estrutura da vida cristã em Cristo. Amém, amados? A estrutura do Evangelho, né? A seriedade da palavra. E ele começa falando da importância da graça de Deus. Amados, um dia aqui na segunda-feira, eu comentei com o pessoal da oração, que nenhum de nós conseguimos servir a Deus por nós mesmos na nossa força. Ninguém consegue. Ninguém consegue. E é interessante que é só por Deus. Eu falei até aquela passagem, quando Deus pega Moisés, e a Bíblia diz que Deus sobe com Moisés no monte, e aí Deus mostra para Moisés a terra prometida. Irmãos, nós temos que analisar uma coisa. Eu estou falando com vocês que Deus estava falando com Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Moisés era íntimo de Deus. Deus sobe com Moisés, Deus mostra o monte, e Deus fala para Moisés: você não vai entrar, porque você me desobedeceu lá em Meribá, quando eu te orientei que você ordenasse a rocha, você, por causa do pecado do povo, ficou nervoso e você bateu na rocha. E aí Deus falou para Moisés que a partir daquele dia, ele ia ver a terra, mas ele não ia entrar. Então você vê como Deus, as coisas de Deus é séria. Então eu estava analisando, é impossível o homem ser salvo por si mesmo. A Bíblia diz que a salvação, ela é pela graça de Deus, e não vem de obras nem de homens, para que ninguém se vanglorie, disse que foi eu que fiz. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, é Deus que nos dá a salvação, é Deus que te encontrou, é Deus que te chamou. Você não veio para a igreja porque você é bonzinho, é especial, é melhor do que alguém. Você veio para a igreja porque Deus te encontrou, Deus te chamou, e Deus te atraiu para a casa dele. Então, amado, a graça entra aqui, a graça de Deus, a salvação pela graça. E hoje eu queria falar com vocês, nós vamos ter hoje aqui alguns eventos, preciso ser um pouco breve com vocês. Mas olha, existe duas leis operando, e eu quero falar que existe várias leis que operam na Terra, a lei da gravidade, né, nós já vimos, né? Você sabia que a lei da gravidade, qualquer coisa que pesa, que você coloca, que solta ele no espaço, ele tem que cair? Isso é chamado a lei da gravidade. E tem a lei contra a gravidade, que é a lei que ela fica na água. Você já viu que quando você está na água, nadando, ou qualquer coisa pesada na água fica leve, uma madeira, tudo fica leve, porque a lei que é contra a lei da gravidade, ela age através da água. Amém, amados? Mas hoje, por exemplo, na igreja, existe duas leis agindo no nosso meio, que é a lei do Espírito e a lei da carne. E olha, existe uma guerra espiritual na vida de cada um crente, de cada cristão. Há uma batalha espiritual. A lei do Espírito nos puxa para próximo de Deus, para a comunhão com Deus, para a intimidade com Deus. E a lei do Espírito, ela puxa o contrário, ela nos afasta de Deus, ela nos escurece diante de Deus. O pecado começa a nos cobrir, a cinza do pecado começa a nos cobrir. Essa é a lei realmente da carne e do pecado. Mas nesse texto aqui, o apóstolo está falando claramente dessa lei. Ele fala que já não há condenação para aqueles que estão o quê? Em Cristo Jesus. Amém, amados? Não há condenação. E eu queria falar também, Deus tem me falado muito sobre condenação. Tem muita gente que está na igreja, que serve a Deus e que está debaixo de condenação.
E às vezes, amados, nós precisamos sempre analisar, por isso que não é bom a gente julgar as pessoas. Uma pessoa faz algo, você já julga a pessoa. Sempre nós devemos analisar o histórico da vida da pessoa. Você sabia que essas pessoas que estrupam, que fazem o mal, realmente pecados horrendos, você já analisou a vida de cada uma dessas pessoas? A maioria foi criado sem pai, a maioria foram abusados na juventude, a maioria foram rejeitados, criados sem mãe, todos eles sem históricos. Há histórico na vida de cada um de nós, amém, amados? Por isso que, quando nós viemos para a igreja, nós precisamos entrar debaixo da lei do Espírito. Precisamos entrar debaixo da lei do Espírito, porque é a lei do Espírito que vai nos levar a uma vida cristã de vitória, amém? Que vai nos tirar da condenação, que vai nos tirar da opressão, que vai nos tirar da visão de miséria, de pobreza, de realmente vida sem sucesso. É a lei do Espírito que vai mudar a nossa vida. E o apóstolo fala claramente aqui, eu queria discorrer com vocês aqui um pouquinho. Ele diz aqui, olha, porque a lei do Espírito, versículo 2 do capítulo 8, ele diz, olha, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito também, ela traz livramento para nós. Ela nos tira da condenação. Ela nos livra da condenação. A lei do Espírito, ela traz liberdade. Jesus falou algo, ele diz, olha, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é livre. Amém? Repete comigo, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é livre. Amém, amados? No momento que você tem um encontro pessoal com Deus, você se torna livre de todo tipo de acusação, todo tipo de pecado. Você torna uma pessoa livre. Quem é livre? A pessoa que é viciado no cigarro ou quem não é viciado? Quem pode falar, eu não vou fumar, eu não preciso fumar. Quem é livre é quem fala, eu não vou prostituir, eu não preciso prostituir. Quem é livre? Eu não vou usar droga, eu não preciso usar droga. Ou aquele que não consegue se livrar da droga. E aí a gente vê aquele ditado das pessoas falando, não, eu vou viver minha vida. Eu não vou ficar na igreja, eu não vou servir a Deus, eu vou viver minha vida como eu quero. Mas a pessoa se torna escravo dos vícios, daquilo que prende. Amém, amados? Mas a lei do Espírito, o apóstolo Paulo começa falando que ele diz, olha, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a lei da carne, mas a lei do Espírito. Amém, amados? Algo interessante, Deus precisou mandar Jesus na forma da carne, para condenar o pecado na carne. A Bíblia diz que Jesus não pecou. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, porque a morte não encontrou nada para condenar e segurar Jesus na sepultura. Por isso que ele ressuscitou. Amém? Já preguei aqui sobre o poder da ressurreição. E a morte não pôde segurar Jesus, porque não encontrou nele nenhum pecado. Porque a morte, ela entrou no mundo através do pecado. É o pecado que nos leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela fala de duas mortes. A morte física e a morte espiritual. E Deus fala que nós devemos temer, não só a morte física, mas a morte espiritual. Aquele que pode matar a sua alma e te levar para o inferno. Amém, amados? Mas Deus nos chama a andar debaixo dessa lei, que é a lei do Espírito. Amém, amados? É uma coisa maravilhosa. Eu estava lendo esse texto, e diz, olha, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém?
E às vezes nós vamos perguntar: Senhor, eu estou andando debaixo da orientação do Espírito ou da carne? A gente tem que fazer essa pergunta para nós. Essa semana uma pessoa me procurou: pastor, por que a igreja não influencia mais na sociedade? Eu falei para ele: lê Atos dos Apóstolos. Se você lê Atos dos Apóstolos, você vai verificar por que a igreja influenciava. Porque as pessoas andavam totalmente debaixo da lei do Espírito. Amém? Concorda comigo, pastor? Eu disse. Atos dos Apóstolos fala que a igreja, eu estava lendo, chega um momento que eles tinham tanta intimidade com Deus, que o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, aí ele disse que o Espírito Santo não nos permitiu ir para aquele lugar. O Espírito nos impediu de ir. Tamanha era a intimidade deles com a lei do Espírito. Tamanha era a intimidade deles, a lei do Espírito. O Espírito nos impediu de ir para tal lugar. Ele falou que nós não fôssemos. E é como que o Espírito entrasse na frente deles e falasse: vocês não vão. Mas tem outro lugar que a palavra diz que ele teve a visão de um homem da Macedônia que falava: vem Paulo para cá. E ele entendeu que o Espírito estava levando ele para pregar naquela região. E eles foram para aquela região. E a palavra diz que eles chegaram, começaram a pregar. E foi frutífero ali o ministério deles. O que é isso, amados? É andar debaixo de quê? Da lei do Espírito Santo. Amém, amados? A lei da carne, ela nos afasta de Deus. E é interessante, nós vamos ficar atentos, porque isso acontece às vezes com nós que somos aqui na igreja, frequentando o culto. A gente tem que ficar atento, amados. Às vezes a gente já não quer estar nos cultos, já não quer ler a palavra, já não quer ter aqueles momentos com Deus, já não quer mais jejuar, já não tem mais desejo de tirar um tempo para jejuar, porque às vezes o jejum exige sacrifício. E aí a gente tem que dar aquela parada: Senhor, sacode a cinza aqui, estou começando a ficar encinzentado. Amém? Quem quer ser renovado pelo Espírito Santo de Deus? E olha, amados, Deus está nos chamando hoje para a gente entrar debaixo da lei do Espírito. E todos nós que viemos aqui, eu ia até pregar sobre isso aqui na igreja, mas vou deixar para a próxima. A Bíblia diz que todos nós, todo crente, toda pessoa que vem para a igreja, foi batizado em um corpo. E esse batismo não é o batismo nas águas que os pastores batizam. Esse batismo não é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo, que ele batiza a pessoa no corpo de Cristo. Interessante. Amém? Então, todos nós que viemos para a igreja, que já estamos na igreja, nós já fomos batizados no corpo. Por isso que é importante o que o pastor está fazendo aqui hoje. Uma comunhão com todo o corpo sempre está junto, e não tem como você falar que vai sair do corpo, que você nunca vai sair do corpo. Eu não posso falar para o dedo: olha, eu não preciso mais de você, porque ele vai estar ligado a mim, e eu preciso dele. E cada pessoa no corpo tem uma importância, amém, amados? Então vamos voltar para cá para não fugir. Continuando, olha o que a palavra diz. O apóstolo diz: olha, porque os que são da carne... porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repete comigo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala para o seu irmão: fala para ele o que o Espírito diz aqui, ó. Vós, porém, não está na carne. Fala: você não está na carne, você está no Espírito. Você já é cheio do Espírito. Amém, amados? Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Amém, amado? Quem concorda comigo diz glória a Deus. A igreja está debaixo do Espírito. A Bíblia diz que a igreja foi comprada com preço de sangue, não foi comprada com ouro, prata. A igreja foi comprada com o preço de sangue. Por isso, amados,
nós estamos, tem coisas que a igreja tem direito. Vocês sabiam? Tem uma música que fala que nós não temos direito algum, e o apóstolo fala isso também, que nós não temos direito algum, mas tem promessas que Deus já deu para a igreja, que é direito nosso. Você sabia? Você ter paz é uma promessa, é um direito seu, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o que? A nossa paz. Então você ter paz é um direito que você tem. Se você é uma pessoa que está perturbado, angustiado, você pode orar e reivindicar a paz ao Senhor, falar: Senhor, a sua palavra diz que o Senhor me dá uma paz que o mundo não pode dar, e eu quero desfrutar dessa paz. Irmãos, quando eu falo isso para vocês, não é bagatela não, eu vivo isso. Quando eu sinto que eu estou perturbado, alguma coisa está me perturbando, eu sei onde ir. Lá em casa eu desço para a cozinha para não incomodar a família. E aí lá na cozinha, é eu e Deus. Então, amados, é lá que eu falo para Deus: Senhor, arranca a angústia, arranca a preocupação, arranca a ansiedade. Senhor, o Senhor diz que eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Essa paz que eu te peço, Senhor. Irmãos, eu tenho tido experiência assim, que é como você tirar com a mão. Você volta para a cama e dorme a noite inteira. Amém? Então, você ter paz é um direito que o Senhor já te deu. Já foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus já morreu por você e por mim. A maldição que eu tinha que morrer, Ele já morreu. A maldição que você tinha que passar, o sofrimento que você tinha que passar lá na cruz, Ele já sofreu por você. E a Bíblia diz que essa é a prova do amor de Deus por nós. Essa é a grande prova do amor de Deus, que Ele enviou seu Filho para que morresse no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Eu estava vendo esses dias com a chuva, e eu orei muito agradecendo a Deus por a chuva, eu falando: Senhor, como o Senhor é bom. A chuva vem, molha, a grama começa, já está verdinha, e o Senhor manda chuva sobre todos. Tem gente que blasfema com o Senhor, reclama, que nega o Senhor, que realmente usurpa do nome do Senhor, engana, mas o Senhor manda chuva sobre todos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Amém, amados? A chuva vem, as bênçãos estão à disposição das pessoas. Deus quer abençoar, e é interessante, Deus não faz exceção de pessoas. Ele quer abençoar a igreja, Ele quer abençoar todos aqueles que buscarem, que entenderem. Então, amados, nós estamos debaixo da lei do Espírito. Tem coisas que já são nossas por direito. É promessa. É promessa. Amém, amados? Tem uma promessa na Bíblia que está lá em Atos, me parece, capítulo 30, versículo 16, que fala o seguinte: o carcereiro falou para Paulo: o que devo fazer para que salve? Ele diz: crer no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Então, a nossa família ser salva é um direito, Deus já nos deu esse direito. Amém? Você tem alguém na sua família que ainda não é salvo? A Bíblia já tem uma palavra para você. Agora você tem que tomar posse dessa palavra. Jesus já conquistou essa bênção. O apóstolo diz: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua família. Então é promessa de Deus. Você está debaixo da lei do Espírito, você pode orar essas coisas. É sua, por direito. Amém, amados? O apóstolo continua falando aqui, ele diz algo: olha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive, por causa de quem? Da justiça. A palavra diz que o Senhor Jesus é a nossa justiça. Amém? A palavra diz que Jesus, Ele é a nossa justiça. Jesus é a justiça de Deus para este mundo. Jesus é a justiça de Deus para essa terra. A Bíblia diz que não há, lá em Atos,
A Bíblia fala que não haverá salvação para nenhum outro, embaixo dos céus, na terra, a não ser através do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, voltando aqui, deixa eu só finalizar. E é interessante que aqui Deus fala também da ressurreição. Outra coisa que eu estava olhando aqui nesse texto, nós não precisamos ficar com medo. Você não precisa ficar temeroso aí, né? Olha o que o Espírito fala. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Então, amados, não há motivo para o crente ficar temeroso, com medo, né? Aquela coisa medrosa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que será da minha vida? Jesus falou aqui, ainda que você morra, aquele que ressuscitou Jesus, também há de ressuscitar o seu corpo. Também há de ressuscitar o seu corpo. Então não há motivo para a gente ficar temeroso. A outra coisa, a Bíblia, aqui eu falo, o texto ainda fala, que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não é espírito de medo, é um espírito de ousadia, aonde nós vamos partir para cima. Você tem um problema, amados, o problema é para ser resolvido, não é para a gente correr deles. Você sabe por que o diabo age na vida das pessoas? Porque tem um problema e a pessoa não procura resolver. Aí ele fica protelando, e a coisa vai crescendo. E o pecado, quando ele cresce, quando ele não é consertado, ele vai crescendo. E o diabo, amado, sabe do nosso ponto fraco. Ele tira proveito disso. Ele rouba das pessoas sonhos. Ele tira proveito. Por isso você tem que aprender a resolver problemas. Amém? Tem um problema no casamento? Senta, conversa. Senta com a sua esposa, abre o verbo, seja verdadeiro. Nem sempre comunicando, falando, você está falando com a pessoa a comunicação correta. Precisamos falar, aprender a falar com a pessoa, aprender a comunicar, aprender a resolver os problemas. Amém, amados? Muita gente na igreja está amarrado porque não resolve o problema para Deus colocar ele no outro patamar. A palavra diz que a vida cristã é como a escada, todo dia a gente sobe. O apóstolo Paulo fala que diz que é de fé em fé. Você sobe um degrau da escada, você pisa em cada um degrau de vez. A vida cristã é assim também. Então a gente tem que ir acertando os problemas. E hoje, amado, é dia de ceia, é dia de conserto. Amém, amados? É dia de conserto. É dia de acerto. Faz uma oração aí no seu banco, ninguém precisa saber, mas fala com Deus. Tem alguma coisa que está pegando? Tem alguma coisa que está pegando? Tem alguma coisa que está te impedindo? Fala com Deus, fala com quem pode resolver o seu problema. Amém? Então, amados, continuando aqui para encerrar. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui interessante. Ele diz, olha, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Repete comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? E a outra coisa, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui, amados, entra algo interessante. O apóstolo Paulo fala aqui para nós,
da doação, da paternidade de Deus sobre nós. Ele começa a falar da nossa filiação a Cristo, a Deus. E aqui Deus estabelece o que é um laço de família com a igreja. E ele fala que quando nós estamos debaixo da lei do Espírito, toda pessoa que está debaixo da lei do Espírito, ele fala que ele é um filho de Deus. Amém? E eu creio que todos que estão aqui hoje à noite são filhos de Deus. Deus te trouxe aqui hoje à noite. Você é filho. Irmão, os filhos comem na mesa. Os filhos vão lá na casa do pastor Zé Alves, ficam pedindo: pai, eu posso usar a geladeira? Ou eles chegam e invadem. É filho, gente. Filho não procura as coisas, eles chegam em casa, eles são dono. Amém? E a igreja diz que nós somos filhos de Deus. João 12, Deus nos deu o poder, a condição de sermos filhos. Amém? E eu queria falar para você que está aqui hoje, você é muito especial. Você é filho. Você tem direito na herança. Quem não é filho não tem direito na herança. Sabia disso? É interessante, eu falei aqui parece que foi na reunião de segunda-feira. Eu falei para os irmãos que tem duas passagens. Tem uma passagem do filho pródigo de Lucas capítulo 15, que o pai fala para o filho: olha, todas as minhas coisas são tuas. Amém? O pai fala para o filho: todas as minhas coisas, as coisas minhas são tuas, meu filho. E aí lá em João 17, Jesus fala: olha, todas as minhas coisas são tuas. Deus fala para o pai, Deus fala para a igreja, Jesus fala para a igreja, falando para os discípulos, ele fala: olha, todas as coisas minhas do pai são suas. Amém? Coisa linda. Tem coisa, irmãos, que a gente lê a Bíblia, tem 20 anos lendo a Bíblia, e tem dia que você lê assim, parece que Deus fala de uma maneira especial. Quem já teve experiência assim? Primeiro, Deus fala para o filho: olha, todas as coisas são minhas e são tuas. As coisas que estão aí são minhas e suas. O que Deus está falando com isso? É que os filhos têm acesso àquilo que é de Deus, por herança, por direito. A herança, meu chefe, não quer nem saber. Você vai lá no juiz, chega lá, é os documentos que manda. O juiz vai determinar: quem é filho aqui? Cadê a certidão lá de nascimento? O juiz determina assim. Assim também a nossa filiação com Deus. Amém? Assim também a nossa filiação com Deus. O diabo sabe quem é filho. Por isso, amados, que ele tenta te atrapalhar de todas as maneiras. Porque ele sabe que você é filho, você tem direito à herança de Deus, e ele quer roubar de você, te enganar. Porque essa é a obra que ele sempre faz com as pessoas, enganar as pessoas. A Bíblia diz que o diabo, ele é enganador, pai da mentira. Ele é enganador, sempre vai querer nos enganar, e roubar a bênção, roubar a promessa, aquilo que é nosso por direito. Amém, amados? E eu queria deixar essa palavra com vocês hoje. Levanta a sua cabeça, toma posse, parte para cima dos problemas, resolve os problemas. Irmão, em Deus não tem nada que Ele possa resolver. Eu tenho ouvido o testemunho de muitos irmãos que sofreram depressão, e o testemunho deles, da maioria das pessoas que sofreram depressão, eles falam o seguinte: chegou o momento que desejei não continuar vivendo, tirar a minha vida. E uma voz soprava nos meus ouvidos: tira sua vida não tem mais importância. Alguns tentaram suicídio, alguns tentaram se jogar de prédio, outros, na hora de dar o tiro no ouvido, ligaram a televisão, uma voz no rádio, ouviram a mensagem, e o Espírito Santo chamou as pessoas nessa situação. Não tem nada que Deus não possa resolver, seja o que for. Você está com problema sério financeiro? Jesus pode resolver o seu problema. Certo lugar, ele estava num lugar, pressionaram ele para dar uma oferta ali, para dar uma moeda, e ele falou: Pedro, vai lá, pesca, traz uma moeda lá. E a Bíblia diz que ele trouxe uma moeda.
E ele mandou dar a moeda lá. Questionaram com ele, mas vem cá, Jesus vai pagar imposto, os discípulos? Ele falou, não, Pedro, pega lá a moeda, né? Pegou a moeda e falou, que essa foto aqui é de César? Então é de César, tem que pagar imposto. Amém, amados? Quem sente que tem bênçãos de Deus no ar para nós? Quem sente que essa lei está sobre nós? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Comece a orar para a sua vida. Amém? Às vezes é uma palavra que não é muito de passar a mão, né? Mas é uma palavra que pode virar a chave da sua vida hoje. Amém? Deixa o Espírito mexer com você. E eu queria que nós fizéssemos algo hoje, a gente orar de 2 a 2, pode ser, pastor? Você vai aproximar do irmão, você vai abençoar a vida dele. E depois deixa ele orar com você te abençoando, amém? Então vamos fazer isso agora, 2 a 2, ninguém sozinho. Quem tiver só, aproxima de alguém. Comece a abençoar essa pessoa. Comece a orar com ela. O pessoal do louvor, pode subir aqui. Você vai abençoar. Jesus falou que é melhor abençoar do que ser abençoado. Senhor, nós oramos, Senhor amado, abençoando o teu povo. Senhor, a sua palavra foi declarada nessa noite. Nós oramos por o meu irmão, por a minha irmã. Ô Espírito Santo de Deus, nós oramos abençoando. Senhor, nós oramos, Pai, declarando a bênção, declarando a bênção, declarando a bênção. Ora, continua orando. Canta aquela, eu não quero ser mais escravo do medo. Beleza? Começa a orar agora. Começa, ó Deus, a visitar cada irmão. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão. Senhor, eu declaro a bênção. Senhor, eu declaro a vitória. Eu declaro que ele vai prevalecer. Senhor, que a lei do Espírito vai estar sobre ele. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, abençoando. Nós oramos, entregando nas suas mãos a tua igreja. Senhor, hoje é noite de ceia. Pai, que o temor do Senhor caia sobre nós. Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus, toma cada um nessa noite, continua orando, declara agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, abençoando, em nome de Jesus. Pode começar. Aleluias. Vamos cantar essa música, vamos cantar essa canção. Glória a Deus. Com uma melodia Ele me encontrou. Canta essa música declarando. Canta com fé. Glória a Deus.